Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e amados filhos meus, queridos filhinhos de Deus, grande família Cristo Rei. Nós estamos vivendo com muita alegria mais uma semana que nós vamos viver, experimentar, termos a oportunidade de revermos nossa caminhada de fé. Filhos, hoje nós vamos ver no Evangelho, 24º domingo do tempo comum, que Jesus faz para nós uma pergunta. Ele pergunta aos seus discípulos o que diz eles a respeito da sua pessoa e o povo, né? Primeiro ele pergunta, e o povo, o que diz quem eu sou? Confundem Jesus com os profetas, os grandes profetas da igreja, confundem Jesus com João Batista, reencarnado, e assim por diante. E Jesus pergunta ao seu colegiado, e vocês que estão comigo, caminham comigo, comem comigo, bebem comigo, mata a sua ansiedade, vê os milagres que eu faço, tudo que já aconteceu, e vocês que estão tão íntimos comigo, quem eu sou? Um silêncio paira no ar, né? Um deve ter olhado assim, um para a cara do outro. O que começa, quer que a gente pergunte? Se a gente faz uma pergunta errada. Pedro diz, tu és o Messias, né? E Jesus disse assim, tudo bem, mas não diga isso a mais ninguém, né? O que Jesus quer dizer com isto? Que não ainda tinha chegado a sua hora. Embora ele tinha feito tantos e tantas obras, tantos e tantos milagres, tantas e tantas conversões, Jesus ainda pedia um pouco mais de paciência. Paciência. Porque existe o tempo de Deus e existe o tempo dos homens. Olha que bonito que é esse Jesus que pede aqui, ó, calma, não vamos dizer nada ainda, porque ainda não chegou a minha hora. Eu vou ter que sofrer, eu vou ser condenado, vou ser julgado, eu vou ser caluniado, né? E Pedro, logicamente, o defende, né? Que, não, já que eu acertei, diz que tu é Messias, né? Eu nunca vou permitir que façam isso com o mestre, contigo, Rabi. E Jesus disse, sai para longe de mim, Satanás. Olha a autoridade de Jesus, né? Sai para longe de mim, Satanás. Ah, mas padre, Pedro quis ser amável com Jesus, quis dizer que ninguém ia encostar as mãos nele, nenhum mal, né? Ninguém ia fazer ele sofrer a sua cruz, o seu mistério. Não, vamos entender aqui, filhos, nós precisamos entender que Jesus tinha uma responsabilidade, tinha um compromisso. Jesus tinha uma fidelidade com o Pai. Eu vos envio aquele que falará em meu nome. Lembra no momento do batismo de Jesus? Quando a pomba do Espírito Santo veio sobre ele, naquele encontro com João Batista no Rio Jordão, vem uma voz do céu que diz, este é o meu filho, o qual eu me comprazo, isto é, eu e ele somos um só, escutai-o. Esta é a ordem do Pai, escutarmos o Filho. E Jesus repreende Pedro por causa disto, que ele não podia fugir do seu compromisso, e nós também não podemos fugir do nosso. Qual é o nosso compromisso com a mesma fidelidade que o filho tinha com o pai? Por isso que Jesus repreendeu Pedro. Eu não posso fugir da minha missão. E você, qual é a sua missão? Qual é a missão sua perante a igreja? A não ser amar o sacrário, viver os sacramentos da sua riqueza da igreja e vivermos acima de tudo a grande presença de Cristo que é a Eucaristia. Então temos que voltar às igrejas, celebrar a Santa Missa, comungar,
para sermos fortes como Jesus nesse compromisso do nosso batismo. Olha que bonito que é a nossa igreja. Por isso que Jesus repreende Pedro. Não, eu tenho que cumprir a minha missão. Primeira pergunta dessa semana para nós: quem é Jesus? Quem é este Cristo, o qual tanto amamos e tanto procuramos, acima de tudo, nos momentos e desafios da vida? Quem é esse Cristo para você, filho? O que você quer dele? O que você pensa dele? Se ele te perguntasse quem eu sou para a sua família, para você, querido papai, querida mamãe, filhos, você que me ouve agora, que responderia o seu coração? Quem é este Cristo? Primeiro desafio da tarefinha de casa. E depois, o segundo passo: fidelidade, compromisso. Como Ele nos amou até o fim, devemos amá-lo também, sem medo. Compromisso, fidelidade, obediência, amor, né? A igreja, a Cristo, a Maria e toda a beleza dos seus sacramentos. Porque diz Jesus, encerrando o evangelho desse final de semana: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, Evangelho é a própria vida de Cristo, vai salvá-la. Quer ser salvo? É a terceira pergunta da semana. Primeira, quem é Cristo para você? O que você espera dele? Segunda, onde está o seu compromisso, fidelidade, amor, dedicação, zelo pela casa de Deus? E a terceira é: quer ser salvo? O Padre Fernando quer, você também quer? Então essa é a nossa reflexão da semana. Cristo Rei te abençoe, querido e amado filho meu. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.